Quem não gosta de chocolate? Na verdade, muita gente não gosta, mas isso não importa. Porque o importante é que o vídeo de hoje é... De onde vem o chocolate? O cacaueiro é uma planta originária de uma região que vai do México, passando pela América Central até a região tropical da América do Sul. Os primeiros registros do uso do cacau datam do período Olmeca, mas evidências indicam que já havia o cultivo da planta em um período anterior a esse, há cerca de 3.000 anos. Faz muito tempo. Desde o início ele era usado para o preparo de bebidas e depois para alimentos, posteriormente. Foram datados de 1150 a 1400 AC, no caso é invertido porque antes de Cristo, quanto maior, mais tempo faz, então 1400 a 1150. Os indícios mais antigos de uma plantação de cacau. A civilização maia utilizava as sementes do cacau para fazer uma bebida amarga chamada chocolate. Pronuncie melhor se você pode. Em geral temperada com baunilha ou pimenta. Acreditavam que essa bebida era revigorante e energizante, além de afrodisíaca. Foram encontrados vestígios em Puerto Escondido, Porta Oculta, espanhol, em Honduras, de que era produzida uma bebida alcoólica com base na fermentação dos açúcares retidos à volta dos grãos do cacau. Para maias e aztecas, a bebida servia tanto para fins cerimoniais quanto para o cotidiano, sendo, como você pode imaginar, uma exclusividade para os nobres. Era algo raro, caro, que acaba ficando assim inviável para a população com um pouco menos de recursos. Por suas propriedades medicinais, o cacau se difundiu na região de tal forma que seus grãos, amêndoas, chame como quiser, passaram a ser moeda de troca dos maias, civilização que existiu na região entre os séculos 4 e 9 d.C. Era possível trocar grãos por um coelho, vegetais ou até mesmo um escravo. De 1325 a 1521, durante o Império Azteca, enquanto o Império durou, manteve-se na região, grãos de cacau eram o meio de pagar impostos, tanto que o Império expandiu na direção sudeste a fim de controlar regiões produtoras do fruto. Vai ficar aí no vídeo que direção que é a sudeste no mapa mundi, ok? Um relato com mais de 500 anos diz que nos armazéns particulares de Montezuma II, o último imperador azteca, haviam mais de 40.000 cargas de amêndoas do cacau, que é estimado em 1.200 toneladas. Grande parte desse tesouro era destinado a pagar o salário dos soldados, também alimentá-los. Bernal Diaz, soldado de Hernán Cortés, disse que somente a guarda do palácio de Montezuma II consumia 2.000 taças da bebida por dia. Cristóvão Colombo, em sua quarta viagem, abordou canoas indígenas que levavam, entre outros itens, sementes de cacau, mas apenas em 1519, com a conquista do México, que os europeus descobriram para que o grão era utilizado. Originalmente, o chocolate era uma bebida fria, sem nenhum adoçante e, é claro, sem leite. Então, não existiam vacas na região, cabras. O que fez com que os europeus achassem seu sabor desagradável, muito amargo e pimenta. A adição de açúcar de cana, canela e anis fez com que a bebida passasse a ser bastante apreciada. Para conservar o grão em viagens marítimas até a Europa, foi adotado um método já antes utilizado por guerreiros astecas: transformar o cacau em pó, que era prensado em formato de tabletes, e no momento do consumo era derretido em água quente e adoçada. Ainda não era usado leite. Mesmo assim, os soldados espanhóis no México tiveram dificuldades em se acostumar à bebida, mas foram obrigados por Cortés, que sabia das propriedades energizantes do grão, e disse, em uma carta ao imperador Carlos V, que
Uma taça da preciosa bebida permitia os homens caminhar por um dia inteiro sem necessidade de outros alimentos. Acredita-se que Cortés levou as amêndoas de cacau para a Europa em 1526, mas um transporte do produto com fins comerciais ocorreu apenas em 1585, mais de 50 anos depois. Por quase 100 anos, o preparo da bebida permaneceu como um segredo espanhol, até que em 1606 chegou na Itália. Quase 100 anos desde descoberto pelos espanhóis lá no México. E da Itália foi para a França. Não demorou muito para que a bebida se tornasse popular. Durante os séculos 17 e 18, a bebida se espalhou pela Europa e surgiram as casas de chocolate, aproximadamente na mesma época em que surgiam as casas de café. Como já dito no vídeo, de onde vem o café. Por um longo período, o cacau consumido na Europa era produzido na América Central por escravos africanos. Com o passar do tempo, a demanda de cacau aumentou, e além da Espanha expandir a produção em suas colônias, outros países como a França, a Inglaterra e a Holanda passaram a produzir o produto em suas colônias. Durante o século XVII, o chocolate, antes utilizado apenas como bebida, passou a ser utilizado em doces. Com o aumento da produção por parte de vários países, os preços caíram, e o chocolate tornou-se ainda mais popular, mais acessível. Em 1659, Luís XIV concedeu a David Challew, um oficial da marinha, o privilégio de fabricar e vender por 19 anos uma composição chamada chocolate. Assim surgiu a primeira fábrica de chocolate. Do filme Fábrica de Chocolate, com Willy alguma coisa. Já no século XVIII, a expansão da burguesia e do comércio colonial fizeram crescer ainda mais o consumo na Europa, ao lado do chá e do café, alcançando setores cada vez mais amplos da classe média, se tornando mais acessível para mais pessoas. Em 1772, só em Madrid, haviam 150 amadores de cacau organizados em corporações. Até então, o cacau era moído manualmente, da forma utilizada pelos astecas, mas no mesmo ano, 1772, na colônia americana de Massachusetts, surgiu o primeiro moinho hidráulico, do qual o cacau saía em formato de tortas. Em 1765 surgiu a primeira fábrica de chocolate nos Estados Unidos, a companhia Beckers. Essa utilizava processos mecânicos, dessa forma substituindo os métodos artesanais. Em 1778, o francês Dorrit desenvolveu uma máquina para moer e misturar a massa do cacau. Durante o século XVIII, o cacau era o principal produto exportado pela Amazônia portuguesa. Durante a administração jesuítica, embarcavam-se anualmente para Portugal 80 mil arrobas, 1.200 toneladas. Fora o muito que se gasta na terra e muito mais que se perdeu por não haver navios para transporte. Nos anos seguintes, esse volume caiu pela metade. Mesmo assim, entre 1756 e 1777, ainda era responsável por 61% dos valores dos embarques da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em Belém. Nos séculos 19 e 20, com o aumento da qualidade e a queda do preço do chocolate, ele passou a ser mais acessível à população. Dessa forma, o consumo cresceu aceleradamente. A partir da segunda metade do século XIX surgiram os primeiros empresários do cacau. Entre esses destacaram-se membros das famílias Hershey, Cadbury, Fry, Rowntree, Keller, Suchard, Pickler, Nestlé, Lindt e Tobler. Vai ficar tudo na tela aí porque eu não sei falar. O hábito de comer chocolate em pedaços, barras, quadradinhos, só se tornaria popular em 1847, quando uma empresa inglesa, Fry & Sons, começou a produzir o chocolate em barras, misturando cacau moído com manteiga de cacau e açúcar. E na Suíça, surgiu o chocolate como conhecemos hoje, feito de cacau, leite e açúcar, e manteiga de cacau e coisas más, conservantes. Em 1879, um chocolateiro suíço chamado Daniel Peter teve a ideia de misturar leite condensado ao chocolate, criando assim chocolate ao leite. Em 1913 foi publicada pela Baker's Company, citada anteriormente, a primeira receita de tabletes de baunilha, um doce feito com manteiga de cacau, açúcar, leite e baunilha.
depois batizada de chocolate branco, que não leva cacau na fórmula, apenas a gordura tirada da semente. Durante as duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos reconheceram o poder energético e antidepressivo do chocolate. Ele passou a fazer parte da ração, assim chamada comida, os alimentos levados pelos soldados. No Brasil, o cultivo do cacau em grande escala só começou no século XIX, na região de Ilhéus, no sul da Bahia, embora já existisse desde o século XVII em regiões mais ao norte, em escala, como se pode dizer, reduzida, que não era tão reduzida assim. As condições climáticas adequadas dessa região da Bahia fizeram com que o país liderasse a produção mundial do cacau entre 1905 e 1910. Quase um século depois, na safra 2000/2001, pragas nas plantações, especialmente a vassoura de bruxa, como é chamada, fizeram que o Brasil passasse a ocupar a 5ª posição no ranking. Fábricas de chocolate só surgiram no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. Foi quando os irmãos Franz e Max Neugebauer, imigrantes alemães, daí porque o nome é meio pronunciável para o português, fundaram em Porto Alegre a Neugebauer Irmãos e Gerhard, junto de seu sócio Fritz Gerhard, sendo esta a mais antiga fábrica de chocolate brasileira. Atualmente o Brasil é o 4º maior produtor de chocolate no mundo, segundo dados de 2010, que não é tão atual assim, fazem 6 anos, não? 6 anos e meio. Nesse momento você pensa que está ficando velho. Bem galera, este foi o vídeo de hoje, e se você gosta de chocolate não deixe de clicar em gostei. Como se fizesse sentido, o que tem a ver? Eu vou ficando por aqui e até mais.